Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, O Médico e o Monstro, do grande escritor Robert Louis Stevenson. Tá? O Robert Louis Stevenson, né, ele nasceu em 1850, né, em Edimburgo, no Reino Unido, e ele morreu no dia 3 de dezembro de 1894, em Vailima, Samoa. Tá? Essa é uma das obras mais parodiadas, né, que existem por aí. Muitos de vocês já viram, né, pequenas alusões à obra O Médico e o Monstro em desenhos animados, filmes, jogos de videogame, músicas e inúmeras outras manifestações artísticas. Né. Quando eu era pequeno, eu vi muitas alusões, né, à obra O Médico e o Monstro, né, do Stevenson, exatamente em desenhos animados que eu assistia quando eu era pequeno, né? E é uma daquelas obras que muitas pessoas, né, provavelmente não vão querer ler logo de cara, porque elas acham que já sabem tudo sobre, né, a obra, né? Elas dizem, essa é aquela obra em que o personagem, né, o Jekyll, né, o Dr. Jekyll, bebe uma bebida lá, uma bebida mágica, e se transforma no Mr. Hyde, né? Mas na verdade não é só isso, né? E com essa falsa, né, com essa atitude, com esse falso conhecimento prévio da obra, muitas vezes a pessoa se nega a fazer a leitura da obra, né? Ela diz: por que eu vou ler uma obra que eu já sei, né? Então, o ideal é que você de fato leia essa obra. Eu vou comentar aqui alguma coisa sobre ela, né? Mas eu gostaria que de fato vocês lessem essa obra. É uma obra que valoriza bastante o suspense, tá certo? Então tu tem em primeiro lugar o Mister Utterson. O Mister Utterson, ele é um advogado modesto, né? Que não se envolve em encrenca nenhuma, né? Um homem respeitável, né? E isso está escrito inclusive aqui, né? Eu vou ler só esse trechinho falando sobre o personagem Utterson, né? Que é o advogado, né? E um dos melhores amigos do Dr. Jekyll. O advogado Mister Utterson, né, segundo o texto, era um homem de aparência rude que nunca se iluminava com um sorriso. Frio, restrito, embaraçado no falar, retraído nos sentimentos, magro, comprido, aborrecido, melancólico e, apesar de tudo, amável. Em reuniões com amigos e quando o vinho era de seu gosto, algo de eminentemente humano brotava de seus olhos. Algo que nunca se mostrava em sua conversa, mas que se comunicava não só pelos silenciosos símbolos de sua face após o jantar, como com maior frequência e de forma mais perceptível por seus atos. Era austero consigo mesmo. Bebia gin quando estava só para controlar seu gosto pelo vinho. E embora apreciasse o teatro, não tinha entrado nos últimos 20 anos. Mas tinha uma comprovada tolerância pelos outros. Às vezes se maravilhava quase com inveja pela enorme pressão espiritual envolvida em seus maus atos, e em casos extremos estava sempre mais inclinado a ajudar do que a reprovar, né? Então, o Utterson, né, ele era, portanto, um homem gente boa, né, um advogado gente boa, tranquilo. Tem mais alguns detalhes sobre ele posteriormente. Aqui, ó. Naquela noite, Mr. Utterson retornou para sua casa de celibatário com ânimo sombrio e sentou-se à mesa, sem vontade de jantar. Aos domingos, depois da refeição, tinha o costume de sentar-se próximo ao fogo, com um livro de pura teologia sobre a mesa de leitura, até o sino da igreja da vizinhança soar 12 horas, quando, comportado e agradecido, ia para a cama. Então, o Mr. Utterson, né, o advogado, ele era uma pessoa tranquila, serena, vivia uma vida de celibatário, sem esposa, sem filhos, sem nada, e ele só ia dormir, né, à meia-noite quando a igreja mais próxima, o sino da igreja soava, ele então ia fazer uma oração, né, e se deitava para dormir. Então ele vivia uma vida super tranquila, super amena, não se envolvia em nenhum tipo de escândalo nem nada do gênero. O Mister Utterson, ele era amigo, né, do Dr. Lennon e do Dr. Jekyll, tá? O Dr. Lennon também era uma pessoa super tranquila, super gente boa. O Dr. Jekyll, né, ele se destacava
entre esses três indivíduos, ele era o terceiro e o mais destacável de todos, porque ele era uma pessoa de altíssimo nível intelectual, uma pessoa fantástica, uma pessoa com currículo elevadíssimo. Era o tipo de, ele era médico, ao mesmo tempo ele havia adquirido vários conhecimentos em diferentes áreas do saber humano. Ele era bastante respeitado pela sociedade, havia ajudado várias pessoas com obras de caridade. Enfim, era uma pessoa de altíssimo nível de respeito daquela sociedade. E esse Dr. Jekyll, né, ele de vez em quando ele recebia uma pessoa bastante estranha lá, né, na casa dele. Uma pessoa chamada Mr. Hyde, né, Edward Hyde. Né. Esse Edward Hyde, né, ele era um homem nanico, ele tinha uma aparência de doença, né, parece que ele estava sempre doente. A voz dele era meio estranha, meio tipo uma rouquidão assim, e ele tinha uma aparência que gerava um certo ódio nas pessoas que olhavam ele. Era como se ele estivesse desdenhando, né, tirando sarro de todo mundo. Ele olhava com um ar meio agressivo, assim, como se brotasse dele uma energia negativa, uma coisa meio assustadora, assim. Ele tinha algo que fazia as pessoas estremecerem. Teve inclusive um caso em que o Sr. Hyde, né, o Mr. Hyde, né, o Edward Hyde, ele bateu, né, numa criança na rua, né, e as pessoas foram para cima dele, né, por que ele tinha feito isso, enfim, levaram para a polícia e mais tarde ele foi solto, né. O que acontece é que o Edward Hyde, né, ele era beneficiário, né, do Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll, ele tinha feito um testamento e entregue na mão do advogado dele, melhor amigo dele, não, o Mr. Utterson. E nesse testamento ele dizia o seguinte: em caso de eu, o Dr. Jekyll, desaparecer ou em caso de eu morrer, eu quero que todas as minhas propriedades, os meus bens e tudo que é meu vá seja entregue ao Mr. Hyde, né? Que o Mr. Hyde ele receba como herança tudo aquilo que é meu, né? O advogado, o Mr. Utterson, ele não gostava muito da ideia, não gostava muito da existência daquele testamento, né? Porque ele achava que o Mr. Hyde era um homem indigno, né? Porque afinal de contas, o Dr. Jekyll era um homem extremamente intelectual, inteligente, bacana, amoroso, amado pela comunidade, e o Mr. Hyde ele só se envolvia em escândalos e problemas, enfim. Então o Mr. Utterson não gostou muito da ideia. Até que em determinado momento, né, houve um segundo escândalo, né, em que o Mr. Hyde ele matou uma pessoa, né? Ele pegou um cajado assim e matou uma pessoa, né? Isso acabou gerando, né, isso acabou gerando assim uma uma insegurança muito grande naquela comunidade, né? O nome do assassinado, melhor dizendo, era Carrion, né? Carrion, né, o Mr. Hyde matou o Carrion, né, a pauladas, né, usando uma vara, né, uma vara que ele usava para se locomover. Bateu, bateu, bateu e até matou, né? Então era interessante que então o Sr. Utterson ele começou a se irritar, né, com aquele testamento e ele foi lá e conversou com o Dr. Jack. Ó, você não gostaria de alterar aquele testamento? Você quer mesmo deixar todas as suas coisas na mão desse bandido, desse assassino, desse Mr. Hyde? E, né, o Dr. Jack disse: tá, eu vou mudar de ideia, vou mudar o testamento. E durante um bom tempo o Mr. Hyde não era visto, né? O Dr. Jack começou a conversar mais com as pessoas, dar risada, fazer mais obras de caridade, até que em determinado momento o Dr. Jack resolveu, né, ficar dentro do laboratório da casa dele, né, sem sair, sem se comunicar com os amigos nem nada. O que aconteceu é que as pessoas ficavam, né, se perguntando o que aconteceu com ele. Em determinado momento, né, o, o Mr. O personagem, o Utterson, né, o Utterson então vai até a casa do Mr. do Dr. Jekyll e ele vê o Dr. Jekyll pela janela assim e diz: ó, já que você não quer vir conversar comigo, vamos conversar aqui pela janela.
O Dr. Jekyll responde de maneira animada, assim, tá, tudo bem, por mim tudo bem e tal. Mas daqui a pouco o Dr. Jekyll arregala os olhos, assim, como se estivesse morrendo e se retorce, faz uma cara terrível e vai para dentro do quarto imediatamente, deixando as pessoas que viram ele meio assustadas, assim, né? Tanto é que o Mister Utterson foi para casa naquele dia com uma fisionomia meio assustada, assim, bah, o que tá acontecendo, né? Parece uma coisa, assim, uma doença, alguma coisa assim. Tá, aí em determinado momento, né, o, o Pule, né, Pule era o mordomo da casa do Dr. Jekyll, vai até a casa do Utterson, né, de noite, às escondidas, e diz, olha, faz muito tempo que nosso senhor, né, o Dr. Jekyll não sai do laboratório, né, e a gente não sabe o que está acontecendo com ele, né. Eu gritei por ele, eu ouvi uma voz estranha vindo de lá, né, como se não fosse a voz dele, e ele atira cartas, né, debaixo da porta do laboratório pedindo por uma determinada substância, e toda a substância que vem ele diz que é impura, que não serve, que não serve, que não serve. E é interessante que o Mister Utterson toma coragem, vai pé por pé e vai até, né, o local onde estavam os empregados estavam todos reunidos, né, no refeitório da casa, com vela acesa e tudo. E eles estavam tudo meio assustados, assim, dizendo, ué, mas o que aconteceu com o nosso patrão? Por que ele não sai daquele laboratório há semanas? Então, finalmente, o Mister Utterson, ele toma uma decisão. Eu vou pegar um machado, né? Eu vou arrombar a porta e eu vou prender, porque o que eu acho é o seguinte, o Mister Hyde, né, aquele assassino, aquele bandido, ele entrou no laboratório e provavelmente ele matou, né? Ele matou o, né, Dr. Jekyll. Então ele, né, fez isso. Ele se uniu com o Pule, né, e foi lá e arrombou a porta. Ele gritou: eu exijo imediatamente ouvir a voz do Dr. Jekyll, né, do meu amigo Dr. Jekyll. E o Mister Hyde de lá de dentro do laboratório gritou: tem de piedade de mim, não abra essa porta. E mesmo assim o Pule, né, o mordomo da casa, ao lado do Mister Utterson, arrombaram a porta e abriram. Eles viram a figura do Mister Hyde morto no chão. Né? O Mister Hyde tinha cometido suicídio e estava deitado no chão. Então eles tomaram uma decisão, né? Vamos ter, se o Mister Hyde matou o Dr. Jekyll, então provavelmente o corpo do Dr. Jekyll deve estar por aí. Procuraram em tudo quanto era lugar, não acharam o Dr. Jekyll, o corpo dele. A única coisa que acharam foram algumas cartas. E mais tarde, né, lendo aquelas cartas, uma daquelas cartas, né, era do próprio Dr. Jekyll, e ali o Dr. Jekyll confessava, né, que ele era um homem de altíssimo nível intelectual, a sociedade gostava dele e tal, mas havia uma parte nele que ele não gostava. Então ele estava preparando substâncias, né, tentando encontrar uma substância que separasse a parte boa dele da parte má, né, para que ele pudesse destruir a parte má e ficar somente com a parte boa e pudesse ascender, né, pudesse se tornar um homem perfeito. O objetivo dele era se tornar um homem perfeito, a nível moral, a ponto de não ter nenhum pensamento negativo nunca mais e nem nada do gênero. Só que ele criou aquela bebida, né? A bebida ela era uma bebida que ele havia criado, que ela era vermelha, parecia sangue, se acrescentava um salzinho em cima, e aí ela começava a borbulhar e ficava esverdeada. E saía uma fumaça dela. Quando terminava de fumaciar, né, que já estava morna, então se bebia, e aí ele viu, né, que quando ele bebia aquilo ali, ele deixava de ser o Dr. Jekyll, ele passava mal, parecia que ele estava morrendo, o corpo dele se deformava todo, e quando ele via, ele era o Mister Hyde, né? Então, na verdade, o Dr. Jekyll e o Mister Hyde eram a mesma pessoa. Quando o Dr. Jekyll bebia aquela bebida que ele havia preparado no laboratório, ele se transformava em Mister Hyde. E ele gostou disso, né? Porque o Mister Hyde, o Dr. Jekyll era um homem velho, né? E apesar de ser uma pessoa altamente respeitável, era um homem velho. Já o Mister Hyde era um jovem, né, uma pessoa jovem e tal. Então, através do Mister Hyde, ele podia reviver todos os tempos da juventude dele. Só que o Mister Hyde era a parte má dele. Então, era jovem, mas ao mesmo tempo era mau, era cruel, só tinha pensamento maligno, desejava praticar o mal o tempo todo e tinha uma raiva e um ódio contra todo o ser humano, assim, né? Já o Dr. Jekyll era um homem velho, né, respeitável, bondoso, calmo, tranquilo, sereno, enfim. E, né,
Ele viveu, né, essa dupla vida. Ele viveu essa vida dupla durante um bom tempo. Só que em determinado momento, né, chegou ele sempre que ele queria virar o Dr. Jekyll ou o Mister Hyde, ele sabia que o segredo estava naquela poção. Só que chegou um momento em que ele viu que ele não gostava de ser o Mister Hyde, né? Depois que ele, né, usando o corpo do Mister Hyde, ele havia praticado agressão, ele havia matado uma pessoa, ele havia xingado um, batido no outro, feito um monte de maldade assim. Ele disse: eu não quero mais ser o Mister Hyde, eu vou ser apenas o Dr. Jekyll. E foi esse, né, aquele período em que ele se tornou animoso, né, como o Dr. Jekyll, não mais como o Mister Hyde. Ele começou a fazer obras de caridade, ajudar pessoas de todos os tipos e tal. Só que chegou um momento em que ele, quando ele ia dormir, né, ele se acordava como o Mister Hyde, ou seja, os efeitos colaterais da poção, da bebida, da química, enfim, fizeram um efeito negativo nele. Ele perdeu o controle. Assim como ele era o Mister Hyde, ele já podia se acordar e se tornar no Dr. Jekyll. Assim como ele era o Dr. Jekyll, já podia se acordar e se transformar no Mister Hyde de novo. Então a coisa toda fugiu do controle. E chegou um momento em que ele precisava beber altas doses daquela bebida para de Mister Hyde se transformar em Dr. Jekyll e vice-versa, né? De Dr. Jekyll se transformar em Mister Hyde. Então o que aconteceu? No final, né, quando ele comete aquele suicídio, foi exatamente porque era a gota d'água. Ele não conseguia mais saber quem ele era exatamente, né? E ele perdeu totalmente a identidade dele, né? E, né, ele sabia que ele estava condenado pela sociedade, né, por causa de todos os atos que ele havia cometido. Então ele ia perder tudo, né, toda a vida dele e tal. Então no final ele se suicida, né, no laboratório dele mesmo, onde nasceu, né, o Mister Hyde, digamos assim. O Stevenson, né, o autor desse livrinho, ele era presbiteriano, né? Então não é por acaso, né, que tu vê esse aspecto religioso dentro da obra. Quer dizer, a bebida se parecia com sangue, né? Lembrando muito o sangue, né, da Eucaristia, da Santa Ceia, né, em que o cristão bebe, e quando ele bebe a Santa Ceia, ele bebe, né, ele acredita que está recebendo o sangue de Cristo dentro de si, o sangue de Deus, né, partindo do princípio de que Jesus Cristo na crença cristã seja Deus, ele está recebendo o sangue de Deus, seja de maneira simbólica ou literal, enfim, isso varia de religião para religião, mas aqui tu tem uma espécie de paródia inversa, né? Quando o Dr. Jekyll, que era um homem bondoso, ele bebia aquela bebida que se parecia com sangue, né? Ao invés dele se tornar bom, né, receber algo divino, ele se tornava exatamente o oposto, né? Então tu tem, após a leitura da obra, né? Após a leitura da obra, eu posso dizer que ela é uma ótima obra, né? Ela tem vários elementos de suspense, por isso que eu digo não deixe de ler essa obra, né? Tem vários elementos de suspense nela que são muito interessantes, assim. Aquela parte em que o advogado ele vai com o machado ao lado do mordomo para arrombar a porta. Aquilo ali tem vários momentos de suspense e aparece a lua no céu e aparece um vento fazendo a vela, o foguinho da vela em que eles estão na mão assim balançado de um lado para outro e algum uivo por fora e a rua agitada. Enfim, o autor ele soube usar elementos de suspense, né? Uma linguagem bem de suspense, né? Para gerar aquele som, aquele ar misterioso, assim, né? Então, após a leitura da obra, eu posso dizer que é uma ótima obra, mas a carta final, né, que no final aparece uma carta do Dr. Jack, aquela carta eu não gostei muito, porque assim, ó, na minha opinião, o autor, né, o Stevenson, eu não sou nada nem ninguém para julgar o autor e por que o autor se utilizou desse tipo de estratégia textual. Mas seria mais interessante, então, ele seguir o ritmo do suspense e acrescentar mais detalhes, né, ao longo da obra que nos levasse às mesmas conclusões da carta do Dr. Jekyll, porque no final desse texto tem uma carta escrita pelo Dr. Jekyll em que ele confessa tudo, como é que ele se tornou Mister Hyde, por que ele se tornou Mister Hyde. Então, assim, ó, por que ele fez isso? Por que o autor, né, fez isso? Seria mais interessante, então, o autor ter acrescentado mais detalhes, né, aumentado um pouco o número de páginas e, consequentemente, acrescentado mais detalhes ao longo da obra, que nos levasse às mesmas conclusões da carta para que o suspense, né, fosse ampliado, né?
Mas não, né, ele foi lá e acrescentou uma carta do Dr. Jack. Né? Tudo bem, Stevenson, tudo bem. Ah, as partes de suspense são ótimas, né? Próprias da leitura anglo, né? E a leitura inglesa, tanto a norte-americana quanto a inglesa, né? Elas têm muito de suspense, né? Tem muito, pelo menos a do século XVIII e XIX tinha muito de suspense, né? Essas obras literárias aqui do século XVIII a XIX, né? Todos nós somos um pouco de Dr. Jekyll, né? E Mr. Hyde. Ambos. Todos temos uma parte boa e uma má. No fundo, né, o Dr. Jekyll estava cansado de ser bonzinho e queria libertar o seu lado mal. Ou ainda, pelo contrário, poderia também, o texto dá a entender também, às vezes, que ele queria ser perfeitamente bom, separar-se do seu elemento mal e destruir esse elemento mal, ficando moralmente bom. Né? A presença de um livro religioso, né, cujo nome não aparece, talvez seja a Bíblia, né? A gente não sabe qual é o livro religioso que aparece na biblioteca do Dr. Jekyll, talvez seja a Bíblia, mas a presença de um livro religioso somada ao líquido vermelho, né, que o Dr. Jekyll toma para se transformar no Mr. Hyde, lembra muito o sangue de Cristo na Eucaristia, né? Em que se coloca sai e tal. Então, alguns links, né, alguma intertextualidade, algumas obras aqui que dariam uma ótima intertextualidade com esse texto, seria o retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, em que também se trabalha a questão da personalidade humana, né? Tu tem um duplo ali no meio, né? Tu tem o personagem principal que é o Dorian Gray, que diante de todas as pessoas é uma pessoa respeitável e tal, mas ele esconde um segredo, que é apenas o quadro dele, que representa a própria consciência dele, é o quadro dele na parede de casa que revela, né, essa verdadeira parte dele, né? Então lembra muito isso. A Carta de um Louco, né, escrita por Edgar Allan Poe, que é um conto muito interessante, também pode revelar isso um pouco. A Origem das Espécies do Charles Darwin, né, que fala que o ser humano ele evoluiu de animais, né, primitivos e grotescos, o que nos faz lembrar que no fundo nós todos somos animais, dentro de nós existe algo de animalesco, né, e que esse lado bonzinho que nós temos é muito mais um ensinamento da sociedade e um conjunto de regras que a sociedade nos ensinou e nos obrigou a obedecer, do que a nossa verdadeira e legítima natureza. A nossa verdadeira e legítima natureza é uma natureza própria de um animal mamífero, né? Um animal selvagem, vindo das selvas, das florestas, e que depois que o ser humano cria a sociedade, através da sociedade ele cria ideais, né, modelos a serem seguidos, nós acabamos sem querer adotando, né, em nós, né, a sociedade nos obriga a adotar uma personalidade artificial, né, que não é nossa, que não é algo natural, é uma espécie de natureza artificial e que por ser exatamente algo artificial, não ser algo da nossa natureza, a sociedade é obrigada a estar toda hora, né, fortalecendo essa personalidade artificial em nós através de livros, filmes, músicas, religião e vários outros elementos que nos ensine a ser bons, que nos ensinem a ser bondosos, que nos ensinem a ser educados, que nos ensinem a obedecer às regras que essa mesma sociedade estabeleceu. Veja que a nossa natureza animal, ela não precisa de muito para destruir, né, essa personalidade artificial que a sociedade cria em nós, né? Bastaria um pequeno impulso e já nossa natureza verdadeira, nossa natureza animal mamífera, né, de seres em processo de evolução, já destruiria, né, essa personalidade artificial criada pela sociedade. Se você vê a verdadeira natureza do ser humano, a verdadeira natureza do ser humano não é andar com os pés no chão, né? A verdadeira natureza do ser humano é aquela da criança, do bebê, né, que anda engatinhando. Aquilo é a nossa natureza. Nós somos animais mamíferos, a nossa verdadeira, isso segundo, né, Charles Darwin, na Origem das Espécies, nós somos animais mamíferos. E partindo da obra do Charles Darwin, nós podemos ver que a nossa verdadeira natureza é comer os alimentos usando as mãos. A nossa verdadeira natureza é andar engatinhando no chão, como os animais fazem. A nossa verdadeira natureza é não querer fazer nada, não querer trabalhar, não querer fazer nada. A nossa verdadeira natureza é comer em excesso e desfrutar de todos os prazeres de maneira excessiva, né, em nome do prazer de curto prazo, né, do prazer momentâneo, sem pensar a longo prazo. A nossa verdadeira natureza é uma natureza voltada também para
o instinto de procriação de forma desenfreada e de competição, até mesmo, né? Competir com outros machos, né? Enfim, competição animalesca mesmo, por qualquer motivo. Essa é a nossa verdadeira natureza. Essa é a nossa natureza da qual todos nós nos envergonhamos. Esse é o nosso eu natural, esse é o nosso eu biológico, esse é o nosso eu animal, né? Lembrando-nos de que os nossos antepassados eles eram animais, né? E mais tarde foram evoluindo, passaram a sair das árvores e a morar dentro de cavernas, e mais tarde evoluíram mais um pouco e acabaram gerando nós, e nós também ainda estamos evoluindo, né? E vamos nos tornar um tipo de ser humano do futuro que não sabemos exatamente qual, né? Mas partindo desse princípio, quer dizer, nós somos animais, né? Todos esses elementos que a sociedade cria em nós, comer com garfo e faca, com talheres, enfim, tomar banho todos os dias, várias vezes por dia, né? Dizer sim senhor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e não sei mais o que, né? Uh, Casar-se com uma única pessoa e viver com ela até o último dia de vida e gerar filhos com ela enfim, de preferir, né, depois que um morre, aí o outro está autorizado a se casar com outra pessoa e tal. Quer dizer, ser bonzinho, enfim, tudo isso é uma personalidade artificial, né, que não faz parte da nossa verdadeira natureza e que a sociedade cria isso, né, e a sociedade nos ensina a agir dessa maneira como se nós fôssemos um animal domesticado. Imagine, mas isso não faz parte da nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é animal, né? Imaginem mais ou menos da seguinte maneira: o cachorro, né, o cão, né, o cachorro. O cachorrinho, né, o adestrador manda o cachorrinho andar com as duas patas traseiras, né? O cachorro, ele depois de muito adestramento, depois de muito treinamento, né, depois de educação, ou seja, adestramento, treinamento e tal, ele vai de fato andar com as duas patas traseiras, né? Durante um tempinho, né? Durante alguns minutos, alguns segundos, tal, durante o tempo que o adestrador estabelecer. Acontece, né, que isso não é da natureza do cachorro. Ele está indo contra a natureza dele. Por que ele está agindo daquela maneira? Porque ele foi ensinado que ele vai receber alguma recompensa se ele agir daquela maneira, né? Se ele andar com as patinhas traseiras. Essa recompensa pode ser um bolinho, né? Um docezinho, alguma comida que o animal gosta, né? No caso, por exemplo, imagine o seguinte: se, né, esse animal ele fosse obrigado a andar dessa maneira, né, o cachorro ele fosse obrigado a andar com as duas patas traseiras assim, né, ele teria que, em nome de uma recompensa maior, né, ficar durante, vamos supor, um ano andando só com as patas traseiras em nome de uma recompensa maior, ele andaria, mas aquilo não seria a verdadeira natureza dele. Agora acrescente-se isso, né, a esse processo de adestramento, fazer com que esse cachorro coma com talheres. Pode ser, né, que ele não comeria com garfo e faca, mas se criaria algum outro tipo de talher especial que a patinha dele conseguiria agarrar. Não faz parte da natureza dele, mas ele seria ensinado de uma tal forma que quem olhasse ia parecer que de fato faz parte da natureza dele, mas não faz. E aí depois de um tempo você veria aquele cachorro, né, andando com as patas traseiras, comendo com talheres, né, mesmo que sejam talheres próprios para ele, né, próprio para o cachorrinho, né, usando o banheiro humano, né, para fazer suas necessidades. Enfim, tu ia ter um cachorro perfeito, um cachorro modelo, um cachorro ótimo, bonzinho, bondoso, bacana, né? Que não iria agir como os outros cachorros, né? Provavelmente o adestrador também poderia muito bem ensinar ele a não ficar competindo pelas fêmeas, a procurar uma única parceira e ficar com ela. Enfim, seria um cachorro bonzinho, mas isso não seria algo da natureza dele. E para que o adestrador pudesse ter certeza que aquele cachorro permaneceria obedecendo esse ritmo novo que foi estabelecido sobre ele, que não faz parte da natureza canina dele, que ele apenas está fingindo, né, fazer parte da natureza dele, é necessário que o adestrador fique o tempo todo fortalecendo aquilo ali através de recompensas e de ameaças, recompensas e ameaças, recompensas e ameaças, recompensas e ameaças, que é exatamente isso que a sociedade faz conosco, né? Esse eu bonzinho que nós demonstramos quando estamos em família, quando estamos no trabalho, quando estamos fazendo inúmeras coisas, quando estamos na rua, quando estamos... Esse nosso lado bonzinho, civilizado, né, de conversar e tal,
Isso não faz parte da nossa verdadeira natureza animal humana, né? Nós fomos adestrados pela sociedade desde pequenos, né? Através de ameaças e recompensas. E isso ficou gravado no nosso inconsciente. Só que porque isso não é a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira natureza é aquela animalesca de competição, de se apropriar do prazer temporário e tal. Essa natureza falsa, bonzinha, precisa ser reforçada o tempo todo pela sociedade até o nosso último dia de vida. E a sociedade de fato faz isso através da televisão, através da música, através de contos, de filmes, de todos os tipos, de religião também, de textos sagrados, né? De ameaças futuras, né, de um futuro lago de fogo, de uma futura recompensa no céu e tal. Então, através disso, a sociedade vai fortalecendo essa personalidade artificial nova, né, e a personalidade animalesca vai sendo retida, mantida, né, isolada. Mas ela sempre está viva e ela vai permanecer viva até o último dia da vida da pessoa, entendeu? Então, quer dizer, todos nós temos. O que é o Mister Hyde dentro dessa obra, O Médico e o Monstro? O Mister Hyde, né, que seria o monstro, né? O monstro no sentido moral, tá? Quando eles falam que não é que é um ser monstruoso, não, é um monstro no sentido moral, é uma pessoa de índole ruim. Então, aqui o monstro, né, é exatamente essa nossa natureza animalesca que todos nós temos dentro de nós. E o Dr. Jekyll, que seria o médico, né, representa essa natureza artificial, essa personalidade boazinha, artificial, respeitável e respeitosa, que todo mundo ama e aprecia por ser boazinha, né, e que não pertence ao nosso verdadeiro eu, né. Então, por isso que essa obra literária, né, é uma obra tão importante, é uma obra, podemos assim chamar de até mesmo antropológica, no sentido em que ela atira na cara do ser humano exatamente aquilo que ele é, né? Ele é uma mistura do Dr. Jekyll e do Mister Hyde, né? Um outro texto com o qual a gente poderia fazer uma intertextualidade com essa obra é exatamente a Bíblia, né? Quando a Bíblia fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne seria a natureza velha, que seria a natureza animal. Os frutos do Espírito seria a natureza nova, que seria a natureza espiritual, a natureza bondosa, a natureza moral, a natureza artificial, digamos assim, né? Que você vai adotando para si à medida que você vai se apropriando dos conhecimentos religiosos, dos conhecimentos bíblicos, dos conhecimentos dos textos sagrados, enfim, e vai adotando isso como parte da sua própria personalidade. Enfim, dá pra gente fazer várias análises através dessa obra aqui. Então, como eu já disse, isso aqui é apenas um comentário, tá certo? Leiam essa obra, tá? Não se agarrem nessa ideia de que, agora eu já vi essa obra em desenho animado, já joguei videogame que aparecia essa obra, eu sei tudo sobre essa obra. Não, você não sabe nada. A menos que você já tenha lido essa obra, você não sabe nada sobre ela, né? Você não sabe os climas de suspense que tem dentro dela. É fantástico. Os climas de suspense que tem dentro dessa obra são fantásticos. E uma dica, né, para quem gosta de literatura, do tipo O Médico e o Monstro do Stevenson e as obras do Edgar Allan Poe, enfim, textos literários relacionados a suspense e a terror, a minha sugestão para você é que quando o clima local estiver frio, suponhamos, você procure, né, valorizar bastante esse frio e leia a obra, exatamente quando o clima estiver frio, né? Porque a obra parece essas obras de terror, né, elas ficam quando tu cria esse clima de frio, né, frio físico, né, parece que a tua mente valoriza mais os momentos de suspense da obra. Aumenta o teu medo também, claro, né, porque o clima ele te dá essa sensação psicológica de medo. E por ser uma obra relacionada a suspense, a terror, por exemplo, como nas obras de Poe, isso aumenta ainda mais. Mas isso te ajuda, de alguma maneira, a, né, saborear o texto literário de uma forma bem melhorada, né? Preparar o clima antes de ler um texto literário é indispensável, né, para que aquele texto possa ser lido e apreciado de uma forma melhor, de uma forma mais correta, né? Então fica aí a minha dica. Quando tu for ler uma obra relacionada a terror, procure ficar num ambiente frio, né? Ou então escute uma música, né, que te faça sentir um pouco de medo, né? E então, depois de ouvir a música que te faz sentir medo e depois de sentir um pouco de frio,
né, vá lá e leia o texto literário, né? De preferência, vá lendo o texto enquanto sente um pouco de frio mesmo. E isso vai te ajudar bastante a entrar no texto, né? Esse frio físico vai ajudar a tua mente a prestar mais atenção nos mistérios e no clima de suspense que o texto está tentando te trazer. Isso é fantástico. Tá aí uma dica para vocês, tá certo? Para vocês saborearem a literatura e os textos literários, tá certo? Então, mais um livrinho para nós, O Médico e o Monstro, do Stevenson, tá? Do Robert Louis Stevenson. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, né? Um forte abraço e até mais.